Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Jornada RPA. Nesse evento eu quero te mostrar como você pode conquistar a sua vaga nesse mundo de automação de processos robóticos. Esteja você começando do absoluto zero ou não, seja você um desenvolvedor de sistemas ou não, tenha você experiência prévia em automação de processos robóticos ou não, eu não estaria te falando isso se eu não tivesse ao longo dos últimos anos, visto isso acontecer na carreira de diversos profissionais que eu tenho formado como especialistas em automação de processos robóticos, como esses aqui que eu já quero que você conheça logo de cara aqui nesse evento. E quando eu achei você na internet ali, que eu procurando conteúdo, daí eu assisti alguns vídeos seus no YouTube ali, sabe? Eu me apaixonei pelo método que você utilizou, sabe, Alex? Eu acho que eu tenho muito a agradecer a você, porque o teu método foi o que, digamos assim, foi o que alavancou toda a minha carreira nessa parte de programação e desenvolvimento na parte da automação de processos ali, sabe? A jornada me fez ao chegar onde eu tô hoje. Se não fosse aí o teu método aí, Alex, eu acredito que eu não chegaria onde eu tô, sabe? E finalmente, comecei na semana passada, minha vaga como desenvolvedor RPA saiu utilizando o iPath, que é a ferramenta que eu vejo estudando, é bem legal. Eu já tinha comentado, né, anteriormente que eu tinha feito cerca de 6 entrevistas até aquela live que a gente teve, mas aí eu acabei passando. Foi uma empresa que tem um DNA de tecnologia, então eu acabei aceitando. Foi uma proposta muito bacana para mim, né? Então eu entrei como analista fiscal aqui no escritório de contabilidade e fiquei conhecido por montar algumas soluções de RPA aqui. Aí o pessoal me promoveu a coordenador de inovação e tecnologia aqui. E o meu conhecimento de RPA era zero, e agora, assim, já virei referência no trabalho por causa do curso. E o bom é porque, assim, você vira referência e não importa a ferramenta. Todo mundo sabe que RPA é automação e você vira a pessoa da automação onde você está. E aí eu acabei conhecendo a jornada RPA. E a partir de lá só foi evoluindo conhecimento, trazendo muito conhecimento de patch. E aí chegou num ponto que a empresa achou que como estava sendo benéfico, tal, isso e aquilo. E acabei até recebendo um aumento de quase 60%, na verdade foi 59% de salário. E as coisas vem evoluindo muito. Muita gente vem me procurando referente a isso. E eu vejo que é um mercado de trabalho muito, muito amplo, né? É por isso que o meu compromisso com você aqui hoje vai ser te passar o máximo de informações para que você entenda que esses resultados dos profissionais que eu te mostrei aqui não foram obras do acaso, não. Eles seguiram um método, uma estrutura que levou eles a alcançarem esses resultados. E hoje eu vou te mostrar que essas mesmas oportunidades também estão ao seu alcance. Então, para a gente começar, eu quero te mostrar sobre o que nós vamos falar aqui nesse evento de hoje e te dizer que aqui no chat vai ter uma pessoa respondendo todas as perguntas aqui ao vivo, então você pode enviar sua pergunta que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Porque o nosso objetivo aqui vai ser te mostrar como está o mercado para profissionais de automação de processos robóticos. A gente vai falar de cargos e salários nessa área, a gente vai falar do que você precisa para conquistar a sua vaga nesse mercado de automação de processos robóticos. Por exemplo, quais são os tipos de empresas que mais estão contratando profissionais de RPA e quais os nichos de empresas que são uma oportunidade, principalmente para quem quer, por exemplo, trabalhar como um profissional de consultoria de RPA, que é um mercado que ainda é pouquíssimo explorado e que posso te dizer que está precisando de muitos profissionais. Só para você ter uma ideia,
Só aqui no Brasil são quase 20 milhões de empresas dos mais diversos tamanhos, mas você sabe o que todas elas têm em comum? Elas possuem processos manuais que podem e que precisam ser automatizados. Então, ajudar essas empresas nessa jornada de automação de processos é um campo bastante promissor. A gente vai falar de quais são as qualificações que as empresas buscam no momento de escolher um profissional para ser contratado. A gente vai procurar detalhar aqui cada um dos níveis de carreiras, quais são os conhecimentos que você precisa ter para conquistar rápido a sua colocação nesse mercado, mas principalmente a gente vai falar das ferramentas que vão estar à sua disposição, tanto ferramentas gratuitas como ferramentas licenciadas, ferramentas do tipo Full Code, que são aquelas ferramentas de escrita de código, e também as ferramentas Low Code ou No Code, mostrando a vantagem e a desvantagem de cada uma dessas abordagens. Eu vou te apresentar também a ferramenta Jornada RPA Studio, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu e que eu vou mostrar para você em primeira mão, que é uma ferramenta que junta o melhor desses mundos, porque ela permite que você escreva códigos em Python sem precisar escrever linhas de código. Quem já não se deparou com a necessidade de escrever código em Python, seja para automação ou não, hoje vai conhecer uma ferramenta que vai permitir fazer isso sem escrever linhas de código com a Jornada RPA Studio. E principalmente, eu vou te mostrar qual o caminho para você ter acesso a essa ferramenta e também um acesso à melhor formação para te tornar um verdadeiro especialista em automação de processos robóticos e assim estar preparada para conquistar as melhores oportunidades na sua carreira, como foi o caso desses profissionais que eu te mostrei aqui logo no início aqui desse evento. Porque você só precisa compreender uma coisa: independente do seu momento profissional, independente de se atualmente você está empregado ou não, o que eu vou te mostrar aqui hoje pode e vai ser um divisor de águas na sua carreira. Porque muitas vezes, embora você esteja empregado, talvez você não esteja vivendo o melhor que você deseja, ou o melhor que você possa alcançar profissionalmente aí na sua carreira, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Porque embora eu estivesse bem empregado, eu estava sentindo a minha carreira estagnada, ficando de fora das novidades do mercado, e a automação de processos robóticos, ela foi como uma injeção de ânimo na minha carreira, e eu tenho certeza que vai ser na sua também, porque ela me levou de um profissional estagnado na minha carreira a um profissional reconhecido na empresa por gerar uma verdadeira revolução na forma em que os processos eram realizados ali na empresa. Só para você ter uma ideia, essa empresa hoje é um dos maiores casos de sucesso em automação de processos robóticos aqui no Brasil, e tudo começou com as minhas primeiras automações lá. E para quem acha que eu iniciei fazendo coisas mirabolantes, complexas em automação de processos robóticos, está bastante enganado. Eu comecei automatizando os processos mais simples, e essas automações simples fizeram com que a minha carreira alavancasse de uma maneira extraordinária, tanto nas questões salariais como em reconhecimento profissional. Então, a automação de processos robóticos foi uma oportunidade que eu vi se abrir para mim naquele momento, e o que eu fiz foi agarrar essa oportunidade e eu não deixei ela passar. E aí eu fico imaginando, né? Se eu tivesse deixado essa oportunidade passar bem diante de mim, se eu tivesse deixado que ela escorresse pelas minhas mãos, certamente outro profissional teria agarrado essa oportunidade e eu ficaria no final somente me lamentando por não ter aproveitado esse momento. Por isso é que eu não quero que você deixe essa oportunidade passar. Eu quero que esse evento de hoje seja um evento que vai abrir seus olhos para esse mundo de oportunidades aí
para a sua carreira. Eu quero que esse evento seja um caminho das pedras, para que você possa agarrar essa oportunidade e não deixar ela passar. Você viu aqui nos depoimentos que eu te mostrei, e eu ainda vou te mostrar outros, que profissionais que começaram sem nem saber o que era RPA e hoje são profissionais que já conquistaram destaque nas suas empresas. E profissionais nos mais diversos momentos das suas carreiras. Alguns profissionais que estavam terminando a faculdade e já iniciaram suas carreiras como profissionais de automação de processos robóticos. Outros profissionais que estavam desempregados e conquistaram uma vaga como desenvolvedores RPA. Outros que estavam sem receber aumento salarial, sem receber reconhecimento e hoje são profissionais que são considerados destaques em suas empresas. Então eu quero te mostrar um ponto importante aqui que mostra como esse mercado está precisando de profissionais e é por isso que eu quero te mostrar o que tem acontecido constantemente comigo. Sempre que eu posto no LinkedIn alguma automação que eu fiz, acontece isso aqui, ó. Eu começo a receber diversos contatos de recrutadores querendo me entrevistar para vagas em suas empresas. Eu vou mostrar só algumas aqui para te dar uma ideia de como está esse mercado aqui, ó. Observe isso aqui. Que ele mandou a mensagem assim, ó, a gente está com uma vaga aqui de desenvolvedor RPA pleno ou sênior com o seguinte perfil, né? Falou aqui qual era o cliente. Te interessa marcar uma breve call para a gente falar sobre essa oportunidade? Ou teria alguém para indicar que eles estão precisando de profissionais e querem também indicações? Olha essa outra aqui, para uma empresa americana. Olá, Alex, espero que esteja tudo bem. Nosso cliente nos Estados Unidos está procurando por um desenvolvedor RPA sênior para se juntar ao seu time. O salário está em torno de 5 a 6 mil dólares mensais. E aqui no valor atual entre 35 e 40 mil reais. Você estaria interessado? Aqui estão mais informações para que você possa aplicar para essa vaga. E assim como esses aqui, eu recebo diversos contatos desse tipo aqui. Isso mesmo sem eu estar buscando emprego no momento. Imagina se eu começasse a focar em buscar vagas, né, de novas oportunidades. E sabe por que isso está acontecendo? Porque as empresas estão precisando automatizar seus processos e ainda tem pouquíssimos profissionais qualificados para isso. É por isso que eu estou te dizendo que meu objetivo aqui é que você enxergue que você pode destravar essa porta e abrir essas oportunidades na sua carreira. Então vamos lá. Eu quero te mostrar aqui algumas entrevistas que eu fiz com headhunters, que são profissionais de recrutamento para empresas, para contratarem profissionais de RPA, e olha o que todos eles foram unânimes em falar em relação ao mercado de automação de processos. Dá uma conferida aqui. Não, eu não vejo nenhum sinal de retração no mercado, muito pelo contrário, eu vejo o mercado extremamente aquecido, né, enfim, com muitas propostas. Eu vejo os nossos desenvolvedores, os nossos BAs, a quantidade de propostas que eles recebem, quanto eles são assediados sistematicamente, né, e aí vai do nosso trabalho do lado de cá, fazer todo um trabalho de fidelização, de retenção, enfim, né, com cada um. Mas eu vejo, sim, o mercado ainda muito aquecido e crescendo bastante nessas oportunidades focadas em automação, em RPA. Está aquecido, muito aquecido, inclusive. Eu acho que o mundo se tornou digital, tecnológico, e não há em nenhum momento, nenhum espaço de um retrocesso disso. Pelo contrário, é daqui para frente. Né? E a busca por esses profissionais hoje em dia é gigante. Então, ainda que hoje muitas pessoas estejam em formação, estejam em graduação, nós temos muitas oportunidades e pouca mão de obra, né? Porque além do mercado nacional, a gente tem um mercado internacional que também compete, também pega esses profissionais que estão aqui
e levam esses profissionais para fora. Então, existe uma briga que é boa, né? Porque é uma briga por esses profissionais, mas, em contrapartida, também promove uma certa rotatividade, né, nas empresas, principalmente na área de tecnologia. Então, na minha visão, hoje, é um dos desafios das empresas a retenção desses profissionais, né? Porque o mercado está aquecido, muito aquecido, e eu não vejo nenhuma, hoje, né, pessoalmente falando, eu não vejo nenhuma margem, inclusive, para retrocesso. Pelo contrário, o crescimento, né, a tecnologia avança de uma forma que ela vai exigir cada vez mais mão de obra capacitada, cada vez mais profissionais dedicados a essa área e a gente não sabe se nós vamos ter, né? Então, é um desafio. Está muito aquecido e também tem sido um grande desafio para as empresas. Então, para que eu possa te dar esse caminho das pedras, eu já quero começar te falando sobre cargos e salários nesse mercado de automação de processos robóticos. Por quê? Porque as empresas, de um modo geral, elas seguem um padrão de cargos para a contratação de profissionais e não difere de profissionais de automação de processos robóticos. Esses cargos, eles normalmente são divididos entre profissionais no nível júnior, pleno e sênior, conforme esse gráfico aqui, com informações que eu extraí de um dos maiores sites de referência salarial, que é o Glassdoor. Profissionais hoje no nível júnior, que são os que ainda não têm experiência profissional, estão aí no início da carreira, que hoje ingressam como desenvolvedores RPA, tem uma faixa salarial aí entre 3 e 5 mil reais. É claro que a gente tem que levar em conta o tamanho da empresa que está contratando, né? Por exemplo, empresas maiores, e aí nós temos aqui o exemplo da Bridge, pagam bem acima disso, como você pode ver, tem outras empresas também nesse cenário. Para o nível pleno, como você pode ver aqui, os salários variam entre 4 e 7 mil reais, mas, de novo, dependendo do tamanho da empresa. Você pega uma empresa como a Indra, uma das maiores empresas que mais contratam profissionais, tem vaga para desenvolvedor RPA pleno pagando 9 mil reais. A PicPay, por exemplo, está aqui uma oferta de 8 mil reais. Então o intervalo fica aí entre 4 e 11 mil reais aproximadamente. Já para os níveis sênior, a gente vê empresas aí contratando de 8 a 11 mil reais, tendo, obviamente, também empresas maiores pagando até 16 mil reais, isso sem contar com empresas de fora, como você viu, oferecendo de 5 a 6 mil dólares, né, que hoje ultrapassa 35 mil reais. Por que eu quero te mostrar isso? Para que você veja que tem mercado para todos os níveis. De forma alguma, eu quero que você ache que você, se começar agora no nível mais básico, amanhã você já vai ter um salário de 16 mil reais. Não é sobre isso que a gente está falando. O que eu quero te mostrar aqui é que você pode seguir uma jornada de aprendizado e com uma jornada bem definida, bem estruturada, você pode chegar rapidamente a esses resultados na sua carreira. E o tempo ele vai depender, obviamente, do seu nível profissional atual, só que muito mais do que isso, do quanto você está disposto a trilhar essa jornada com um objetivo de chegar a esse nível, porque uma coisa eu posso afirmar para você, é possível chegar lá. Mas atuar como um desenvolvedor de automação de processos robóticos ou um profissional de RPA não significa que você tenha que obrigatoriamente trabalhar como CLT para uma empresa, não, de forma alguma. Por isso eu ainda vou te falar sobre várias possibilidades que você pode atuar, por exemplo, como um profissional de automação RPA para os mais diversos tipos e os mais diversos tamanhos de empresa. Mas antes, a gente vai entender o que se espera de conhecimento sobre a automação de processos robóticos em cada um desses níveis e também dos tamanhos das empresas em relação às ferramentas que você deve aprofundar o seu conhecimento.
E o que eu vou te falar aqui, eu quero que você entenda que não é baseado em achismo, não. Eu converso constantemente com recrutadores de empresas RPA e eu extraio essas informações deles. Eu pergunto, eu questiono sobre o que essas empresas, esses recrutadores mais buscam em profissionais para cada um desses níveis. Então eu vou começar aqui já falando sobre o que ela espera em relação ao conhecimento de ferramentas, sobre essa classificação dessas principais ferramentas que a gente tem no mercado. Por quê? Porque existem as ferramentas que são classificadas como full code, que uma tradução livre significa que são ferramentas em que você vai escrever código mesmo, usando uma linguagem de programação como Python, como C#, como VB.NET, como Java e assim por diante. Então, nessa categoria, a gente tem as ferramentas como TagUI, que é uma ferramenta bastante simples para escrever automações de desktop, principalmente. A gente tem ferramentas que usam linguagens como C#, VB.NET da Microsoft. A gente tem o Python, que é a linguagem mais versátil que existe, porque ela serve para diversos tipos de aplicações, inclusive RPA, usando as bibliotecas de RPA, e mais uma infinidade de linguagens de código que podem ser aí usadas para que você construa robôs de automação RPA. Basicamente, nesse tipo de RPA, o que você vai ter vai ser uma tela vazia em que você vai escrever os algoritmos, né, os comandos ou códigos para que a aplicação ou o robô faça a tarefa que você deseja que seja realizada. E aí a gente tem as ferramentas classificadas como no-code ou low-code, que nesse caso são ferramentas que têm uma interface bastante amigável e que auxilia no desenvolvimento de um robô RPA, onde muitas das funcionalidades podem ser desenvolvidas apenas arrastando componentes, e em automações mais complexas você precisa escrever alguma codificação, como se faz também nas ferramentas full code. Atualmente, essas são as ferramentas que estão aqui no topo do mercado de automação RPA, porque elas permitem que uma automação seja feita sem a necessidade de se gastar tempo escrevendo uma quantidade excessiva de linhas de códigos, e aí para mais de 90% das automações que você fizer, você vai conseguir fazer isso totalmente sem escrever nenhuma codificação. Porque tudo isso vai ser feito através de configuração ali dos componentes, da criação dos workflows, onde você vai definindo os passos aí da sua automação. Então, nessa categoria aqui, a gente tem ferramentas como a UiPath, que é a líder mundial em RPA, inclusive aqui no Brasil, e já durante muitos anos ela tem liderado esse mercado no-code. Mas você tem Automation Anywhere, Blue Prism, Power Automate da Microsoft, tem a OpenRPA, que nessa categoria é uma das únicas ferramentas open source, né? E mais um monte de outras ferramentas que você tem também nessa classificação. Então, nem tem como a gente citar aqui todas as ferramentas que existem em cada uma dessas categorias, porque, na verdade, são diversas e cada dia surge uma nova ferramenta aí no mercado. E tem uma ferramenta que eu vou te apresentar hoje, que é a Jornada RPA Studio, que ela une o melhor desses dois mundos aqui. O low-code, no-code com o full-code usando Python. E você vai ter a oportunidade de conhecer aqui mais de perto, em primeira mão. Só que aí, quando você vê todas essas opções aqui no mercado, a sua principal dúvida, e que foi também a minha dúvida no início, é por onde que eu começo a estudar essas ferramentas? E muita gente trava na hora de tomar essa decisão, por não saber por onde começar, que categoria de ferramenta começar. Eu começo pelo full code, low code, no code. E em cada categoria, por qual ferramenta eu devo começar? E é exatamente por isso que eu criei esse evento aqui hoje,
para que eu possa te dar um caminho das pedras, para que você possa tomar sua decisão e escolher o melhor para o seu objetivo profissional. Sabe por quê? Porque qualquer uma delas que você aprender vai ser ótimo como conhecimento, porque conhecimento não ocupa espaço. Só que eu sei, e você sabe também, que aprender vai consumir seu tempo. E tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. E consumir tempo em algo que não vai te levar mais rápido ao seu objetivo profissional acaba sendo uma perda de tempo para você. Por isso agora a gente vai ver uma forma em que a gente vai encaixar essas ferramentas em cada um dos níveis que as empresas estão contratando profissionais. E de novo, não é baseado no meu achismo não, mas naquilo que eu tenho conversado com diversos recrutadores das empresas. E eu vou te passar isso aqui tanto baseado no que eu tenho acompanhado nas ofertas de vagas, quanto no que eu tenho conversado então com esses recrutadores das maiores empresas de RPA. Então vamos começar aqui por vagas para profissionais júnior, depois a gente fala de pleno e depois a gente fala de sênior. E eu vou falar também para quem já está empregado, que também é uma excelente oportunidade para o crescimento na carreira. Então vamos lá, para cargos de desenvolvedor RPA nesse nível júnior, e para você ter a chance de conseguir rápido uma colocação nesse mercado de trabalho, você deve focar inicialmente nas ferramentas da categoria Low No Code. Por quê? Porque a curva de aprendizado de uma ferramenta Low No Code é muito menor do que em uma ferramenta Full Code. Não tem nem comparação. Para cargos nesse nível aqui, ser especialista numa ferramenta Low No Code já vai ser suficiente para abrir para você várias portas. E o seu tempo para que você se especialize numa ferramenta nessa categoria é extremamente reduzido. Você vai aprender muito mais rápido. Eu te mostrei o caso de alguns profissionais que iniciaram aqui na jornada da RPA os seus estudos com uma ferramenta Low No Code, que no caso foi a da UiPath, e que conseguiram seus primeiros empregos, e alguns que foram se aprofundando mais ainda em RPA e hoje já atuam como pleno e como sênior para grandes empresas e começaram do mais básico e hoje chegaram nesse nível avançado. Então, como porta de entrada, se você está tendo contato pela primeira vez com RPA, ou se ainda é iniciante nessa sua área, na sua carreira, o meu conselho é que você se especialize em RPA com ferramentas Low e No Code. E tem mais um motivo para isso. É que quando você aprende uma ferramenta Low Code, No Code, aprender as demais dessa categoria aqui é extremamente mais fácil, porque todas elas, sem exceção, seguem exatamente o mesmo padrão estrutural, a mesma estrutura, elas precisam seguir essa estrutura de automação de processos robóticos. Então, se você aprender bem a usar uma ferramenta como a UiPath, depois aprender Automation Anywhere, Blue Prism, vai ser até 80%, talvez 90% mais rápido que você aprenda essas outras ferramentas. E aí, quando a gente vai para o nível pleno, as empresas elas já, obviamente, começam a exigir mais dos profissionais para cargos nesse nível. Então já passa a ser muito mais importante o conhecimento um pouco mais profundo também das ferramentas classificadas como Full Code. Por quê? Porque já se espera de um profissional contratado para o nível pleno uma desenvoltura maior na busca por soluções mais complexas de automação, que vai envolver outros recursos mais avançados. E aí não é que ferramentas Low No Code não vão servir para automações complexas, não é isso não, porque servem até demais. Só que nem sempre, para algumas automações, vão ser feitas somente utilizando essas ferramentas dessa categoria No Code, ou algum processo que precise usar algum tipo de codificação. E quando a gente vai para o nível sênior, as empresas já buscam profissionais que, além de dominarem uma ferramenta,
low no code têm que conhecer uma ferramenta no code, também precisam ter conhecimento avançado em linguagens full code, e esse profissional ele vai precisar então ficar transitando tanto no mundo low no code, também nesse mundo de full code, de escrever código mesmo. E é aqui que o Jornada RPA Studio vai ser um divisor de águas, porque é uma ferramenta que ela coloca o full code dentro de uma automação no code e faz com que a sua trilha de aprendizado de full code seja extremamente mais fácil e muito mais intuitivo. Então, já vamos apresentar para você aqui essa ferramenta. Então, esses aqui são os 3 níveis principais de cargos adotados pela empresa. Só que se você já está empregado em alguma empresa e quer mudar de área ou conquistar um reconhecimento profissional na sua empresa mesmo, sem precisar concorrer a vagas no mercado, usando já a sua categorização, né, o seu nível profissional, eu quero te dizer que você tem a faca e o queijo na sua mão, basta você usá-los. E ainda mais, se a sua empresa não automatiza processos com uma ferramenta RPA, ou se ainda está num nível iniciante, eu quero te dizer que você tem um pote de ouro. Agora não é nem uma faca e um queijo, não. Você tem um pote de ouro bem na sua frente, que foi exatamente o meu caso, né? Como eu te contei anteriormente aqui. Porque nesses casos aqui, o foco inicial seu deve ser já de cara aprender uma ferramenta low code, no code. Comece aqui, por exemplo, pela Jornada RPA Studio, por exemplo, ou pode ser o OpenRPA, porque ambas são soluções gratuitas e com elas você vai poder automatizar os processos da sua empresa sem se preocupar com licenciamento de ferramentas, por exemplo. O Juliano, por exemplo, ele era um profissional da área de suporte e ele recebeu um desafio da sua gerência. Olha só, eu queria que você prestasse atenção no caso aqui do Juliano. Eu trabalhava com a parte de suporte e eles me falaram, ó, como você é formado nessa área de parte de desenvolvimento, se eu encarava trabalhar com essa parte de RPA, né? Daí eles deram a ferramenta sistêmica, que era o YPF, né, na época, né? Eles lançaram um desafio de 6 meses para mim. Aí eles falaram para mim, ó, dentro de 6 meses, se você se adaptar com a ferramenta, você continua, senão você volta para a tua área antiga, né? Então, eu só fui para frente. Depois que eu comecei a fazer, peguei a fundo mesmo ali o seu curso aí e fui alavancando e chegar onde eu tô hoje. Tem também o Leonardo, né? Ele fez uma implantação de RPA na empresa dele e olha só o resultado que ele teve na carreira e o quanto ele vem evoluindo ao longo desses últimos 2 anos. Então, foi até nisso que eu busquei. Eu falei, eu tenho oportunidade, a empresa que eu estou trabalhando, né, no momento não tem nenhuma ferramenta implantada, então eu vou fazer aqui uma implantação, eu ajudo a empresa, né, eu gero um valor aqui para a empresa e, consequentemente, também eu ajudo a minha carreira, né, eu me promovo também em questão de já estar aplicando isso em prática, já estar conseguindo mostrar que eu vou ter uma experiência já com a ferramenta, né? E então, tipo, para mim, acabou sendo um movimento ali um pouco diferente, às vezes, talvez, do padrão ali de fazer o curso e sair no mercado, buscar, né, alguma colocação em alguma vaga. Então, o meu primeiro passo foi realmente implantar na empresa que eu estava, né? Eu acho que realmente foi uma escolha muito boa. E realmente é muito isso, porque você pegando desde o começo, é uma experiência que é muito forte, porque você consegue ver situações ali que é só realmente tendo essa experiência de pegar do zero ali para poder ter nessa experiência. Então, foi algo que realmente ajudou muito a hoje estar também numa posição, vamos falar de mais pleno, entre pleno e sênior mesmo, né, mexendo com o UiPath. Agora, seja muito sincero com você mesmo.
O que pode te impedir de ter esses resultados na sua carreira? Vamos lá. Para que a gente não fique aqui só numa parte teórica, eu quero te mostrar o resultado de uma automação que eu fiz aqui usando tanto ferramentas low-code, como fazendo essa mesma automação usando uma ferramenta full-code. Então, olha essas duas telas aqui. Uma que eu utilizei a UiPath e outra que eu utilizei usando uma linguagem de programação Python. Então, uma usa recursos muito simples para criar as automações, porque basta arrastar componentes, mas ela tem algumas desvantagens. Primeiro é que você vai estar preso a uma ferramenta que é proprietária da UiPath, ou Automation Anywhere, Blue Prism, qualquer uma delas você vai estar preso a uma ferramenta proprietária. Segunda desvantagem, você não tem acesso à codificação gerada, não tem como você saber o que está acontecendo por trás das cortinas. Já essa segunda aqui, você tem a vantagem de ser uma linguagem de programação de código aberto, em que você não vai ficar preso a nenhuma empresa proprietária e também não vai precisar pagar por nenhuma licença de software. Só que a desvantagem é que ela vai exigir que você seja um desenvolvedor com um nível bastante avançado de experiência em codificação. Não é algo simples que você quer começar agora e amanhã você já é um desenvolvedor avançado. Porque tudo nela vai ser manual mesmo, você vai ter que aprender a escrever essa codificação. E aí que eu quero te apresentar o Jornada RPA Studio, que é uma ferramenta que foi desenvolvida aqui na Jornada RPA, que o objetivo dela é unir esses dois mundos e extrair o melhor de cada um deles. Por quê? Porque ela permite que você construa suas automações sem precisar escrever linhas de código, mas ele gera todo o código automaticamente em Python. E o que isso significa na prática? Eu vou te falar aqui das principais vantagens. Primeiro, você não cria nenhuma dependência de ferramenta, nenhuma. Se em qualquer momento você não quiser mais usar essa ferramenta, você tem todo o código da sua automação que é independente dessa ferramenta. Segundo, você sabe exatamente que código está sendo gerado, porque você vê na hora ali, né? Você pode ir alternando ali a sua visualização. Você vai desenvolvendo, você pode desenvolver arrastando componentes, vendo o código sendo gerado e também escrever código se você preferir. Outra vantagem aqui, ele gera código na linguagem mais usada no mundo todo, na linguagem com a maior comunidade de desenvolvedores no mundo, e é a linguagem que é usada em quase todas as empresas, se não todas, tanto aqui no Brasil como fora. Então, olha o conhecimento que você vai estar adquirindo utilizando essa ferramenta. Todas as funcionalidades, mais uma vantagem aqui, né? Todas as funcionalidades do Jornada RPA Studio utilizam bibliotecas open source, ou seja, são código aberto. Por exemplo, para automação, para o que faz o robô funcionar, a gente usa bibliotecas da BotCity, que também é código aberto. E é um framework que está sendo adotado no mundo inteiro para automação de processos. Já ultrapassou os principais frameworks de RPA que a gente tem em Python. Então é uma biblioteca que está sendo adotada no mundo inteiro. E aí o que eu considero a maior vantagem de usar a Jornada RPA Studio. Você pode criar automações de processos profissionais em Python, independente do seu conhecimento, independente da sua experiência em desenvolvimento full code ou em escrever códigos em Python. E aí, para finalizar, eu vou dizer mais uma vantagem. A sua curva de aprendizado de RPA em Python vai ficar muito mais acelerado, porque você vai arrastar um componente e vai conseguir ver o código gerado, e isso vai acelerar o seu conhecimento até de uma forma intuitiva, porque você vai
conseguir ver o que está sendo gerado e entender o que aquele código está fazendo. E o melhor de tudo, você vai poder escolher se quer aprender full code ou não, se vai ser interessante para a sua carreira esse conhecimento ou não. Mas o fato é que você vai poder definir a sua trilha de aprendizado. Por onde você quer começar? Você quer começar pelo no-code, trilhar até se tornar um especialista em Python full code? Ou se você já é um desenvolvedor com muita experiência em Python, você vai poder trilhar do full code para o no-code. E é exatamente por isso que eu te falo que aprender automação de processos RPA, principalmente na jornada RPA, é uma fonte de oportunidades que podem se abrir para você. Se você definir um objetivo profissional, se você se comprometer com esse objetivo e seguir uma jornada que te ajude a trilhar o seu caminho até esse objetivo. Mas eu sei que trilhar uma jornada dessas sozinho é muito difícil. Não é impossível de forma alguma, mas com certeza é muito mais trabalhoso e também muito mais demorado. Eu levei anos para montar todo o meu plano de estudos, que eu chamo de jornada RPA na prática, e nos últimos 3 ou 4 anos eu venho aperfeiçoando ele à medida em que eu vou acompanhando os meus alunos, acompanhando os seus resultados, vendo o que funciona, o que não funciona, e foi exatamente por isso que eu desenvolvi essa ferramenta Jornada RPA Studio, conversando com profissionais, recrutadores RPA das mais diversas empresas, acompanhando vagas para profissionais de RPA, para saber o que se tem exigido desses profissionais para contratação. E é por isso que agora eu quero te apresentar uma oportunidade de você estar junto comigo, de você entrar para essa trilha de aprendizado que é a jornada RPA na prática e ter o seu acesso gratuito à ferramenta Jornada RPA Studio. Então eu quero começar te falando aqui que a jornada RPA na prática não é um cursinho de RPA, mas uma estrutura de aprendizado composta por diversos cursos, pelos melhores cursos de automação de processos robóticos e também pelas melhores ferramentas que vão te auxiliar nessa trilha de aprendizado. Porque é uma estrutura de estudos de RPA que é focada em ajudar os alunos da jornada RPA na prática a, além de se tornarem especialistas em RPA nas melhores ferramentas do mercado, ela é focada em ajudar os alunos a terem resultados profissionais nas suas carreiras. Então eu vou, de uma maneira aqui bem rápida, te mostrar quais são os recursos, quais são os cursos, quais são as ferramentas e os conteúdos que fazem parte dessa estrutura chamada Jornada RPA na Prática e como você vai poder fazer parte da Jornada RPA na Prática. Então vamos lá, essa estrutura, esse método, ele é formado por um curso de UiPath que cobre todos os componentes da estrutura da UiPath, porque não se engana, saber UiPath é um conhecimento exigido por centenas de empresas, é uma porta de entrada que é necessário que você conheça. Então esse é um curso que vai do nível básico, para quem está começando mesmo do zero, não sabe nada de RPA, até um nível avançado da ferramenta, cobrindo recursos como Reframework, Orchestrator, Queues, Error Handle, Computer Vision, Document Understand, Actions, Data Services, Task Mining e muito mais recursos dessa ferramenta. E eu atualizo constantemente o curso à medida que novas funcionalidades vão surgindo aí nessa ferramenta. E o método que eu uso é um método de desafios, que é ao contrário do método que os cursos eles normalmente usam, que eu chamo de caminho feliz, onde está tudo certinho e você acaba não aprendendo nada, porque no mundo real a gente encontra desafios para as nossas automações. Por isso é que eu criei diversos sites, diversos aplicativos que simulam os maiores problemas que a gente tem nas aplicações reais, para que você aprenda de verdade a analisar os recursos que você vai automatizar, para que você possa criar automações profissionais de verdade, com
conhecimento, com profundidade. Para que em uma entrevista de emprego, o entrevistador ele veja que o seu conhecimento não é o conhecimento de um curioso que fez um cursinho de RPA não, mas você sabe exatamente no que focar no momento de uma automação. Outro curso que também faz parte dessa estrutura, desse método, é o curso completo de OpenRPA, que também vai do básico ao avançado, cobrindo os 3 componentes da ferramenta, seguindo o mesmo padrão de qualidade dos cursos e das ferramentas que fazem parte da jornada RPA na prática. O OpenRPA é uma ferramenta low-code, que é 100% open source. É uma excelente ferramenta também de entrada, se você quiser, por exemplo, prestar serviços para pequenas empresas que às vezes não têm como arcar a questão de licenciamento de ferramentas RPA. E tem um curso que a gente lançou agora no início de 2024, que é usando a ferramenta e as bibliotecas do framework da BotCity. A BotCity é uma ferramenta que foi criada por brasileiros e que já tem mais de 1.000 empresas em vários países que já adotaram essa ferramenta. Então ela pode ser usada com várias linguagens de programação, mas o foco principal dela é em Python, que é a linguagem de programação, como eu disse, a mais usada no mundo e que é essencial que um profissional ele conheça, independente da sua área de automação. Então, é um curso completo também, seguindo o mesmo método dos demais cursos da jornada RPA na prática. É baseado, então, nessa linguagem Python, só que eu tenho uma surpresa em relação a esse curso. É nele que a gente usa o Jornada RPA Studio. Por isso, você vai poder, nesse curso, escolher a sua trilha de aprendizado. Você vai poder iniciar pelo no-code, arrastando componentes, fazendo as suas automações, das simples às complexas, e trilhar até que você adquire o seu conhecimento full code. Ou então você vai poder iniciar ele já aprendendo full code e trilhar até chegar ao conhecimento do no-code. Ou escolher só uma das abordagens, vai ficar ao seu critério e, obviamente, aquilo que você enxergar como uma necessidade profissional para você. E o que isso significa na prática? Que quem estiver inscrito na jornada RPA na prática vai ganhar um acesso gratuito à ferramenta Jornada RPA Studio, tanto para uso nas aulas, quanto até se quiser utilizar na sua empresa, utilizar ela comercialmente, sem nenhum problema. Dando continuidade aqui nos recursos e cursos da jornada RPA na prática, tem também um curso de introdução à modelagem de processos, que é um conhecimento também bastante exigido pelas empresas. Eu liberei palestras que só tem dentro da jornada RPA na prática, que foi do primeiro Congresso Nacional de RPA que a gente fez, onde 15 profissionais das mais diversas empresas do Brasil, e teve também profissionais de empresas de fora que deram palestras falando sobre esse mundo de automação de processos robóticos, falando sobre criação de equipe, falando sobre COI, que é o Centro de Excelência de RPA. Então são palestras fenomenais, são palestras interessantíssimas que não estão disponíveis em lugar nenhum no mundo, somente para os alunos da jornada RPA na prática. E tem todas as entrevistas, né, do podcast Open to Work, sem cortes, completo, para que você tenha acesso direto aos melhores recrutadores de RPA. E um curso que eu adicionei também como bônus, que é o Atrative LinkedIn. Nesse curso eu mostro como eu faço na prática, passo a passo mesmo, os recrutadores ficarem atraídos pelo meu perfil. Eu mostro como você vai poder preparar seu perfil, como você vai se conectar aos recrutadores, como você vai se conectar com profissionais de RPA e como você vai ser capaz de manter um relacionamento com eles para que aumentem aí as suas chances profissionais. E para finalizar, eu quero te mostrar os recursos extras que você também vai ter acesso. Para começar, como são muitos cursos,
muitas ferramentas, muitos bônus, você vai ter acesso a uma plataforma onde você vai poder fazer o planejamento das suas aulas. Você vai poder escolher por onde começar, vai conseguir definir o tempo que você tem de disponibilidade para criar o seu próprio cronograma, onde a plataforma vai indicar, baseado nas suas escolhas, quais são os módulos, quais são as aulas que você deve estudar semanalmente para que você complete aí os seus estudos e a sua especialização no tempo que você escolher. Você vai poder ainda optar por ter seu nome num banco de talentos da Jornada RPA na Prática, uma área que eu libero para que os recrutadores das empresas de RPA possam entrar em contato com você diretamente para te oferecer ofertas, então, em suas empresas. Além de, é claro, uma comunidade de alunos, uma área que você vai poder interagir diretamente comigo, interagir com outros alunos para tirar aí todas as suas dúvidas sobre as aulas. Então, eu posso te falar uma coisa com toda certeza aqui. Você não vai encontrar no mercado uma formação semelhante a essa, com todos esses recursos que eu libero para você. Se você for pagar por todos esses cursos, todos esses recursos que eu libero para você na Jornada RPA na Prática, de uma maneira individual, posso te dizer que o valor mínimo aí seria 3 a 5 mil reais, e acredite que pelo que eu entrego para você nessa estrutura da Jornada RPA na Prática, já seria um valor bastante barato para que você pudesse entrar. Dá só uma olhada no que o Robson falou sobre o valor do Jornada RPA na Prática. Eu vou te falar, cara, se o curso custasse 3 mil reais, eu tinha pago barato. Tinha sido barato, porque vale muito a pena, cara. Isso vai te dar uma visão para as coisas, ainda mais para vocês que estão começando aí, velho. Ixi. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou te enviar um e-mail para que você possa entrar para a Jornada RPA na Prática. Eu vou dar um desconto exclusivo para quem participou aqui desse evento, para que você faça a sua inscrição. Só que esse desconto só vai ficar disponível até no próximo domingo. Depois volta o preço normal, que vai estar lá no site da Jornada RPA. E os bônus, a ferramenta Jornada RPA Studio, depois de domingo, também são removidos dessa oferta. Vai ser para quem entrar entre amanhã e domingo. Por isso, se você está decidido a alcançar essa oportunidade, eu aconselho que você faça a inscrição assim que eu te enviar o e-mail, para que você não tenha riscos de perder desconto, perder o acesso a essa ferramenta e os bônus que eu vou liberar. Até porque você sabe que, por lei, você tem 7 dias de garantia incondicional para você pedir seu reembolso de 100% do valor que você investiu. Então, não tem por que você não garantir logo a sua vaga com essa oferta, que vai ser uma oferta anormal que eu vou fazer para você amanhã. Então é isso. Fica aí atento à sua caixa de correio, fica atento ao grupo aqui do WhatsApp, porque eu vou te enviar uma mensagem por esses canais e eu de verdade não quero que você perca essa oportunidade de estar junto comigo nessa Jornada RPA na Prática. E para a gente finalizar aqui, eu quero te agradecer demais pela sua participação hoje aqui e dizer que eu estou te esperando aqui na Jornada RPA na Prática, ansioso para que a gente tenha aí uma trilha de conhecimento e de resultados profissionais. Então é isso, eu te vejo aqui dentro da Jornada RPA na Prática. Até amanhã. E quando eu achei você na internet ali, que eu procurando conteúdo, daí eu assisti alguns vídeos seus no YouTube ali, sabe? Eu me apaixonei pelo método que você utilizou, sabe, Alex? Eu acho que eu tenho muito a agradecer a você, porque o teu método foi o que, digamos assim, foi o que alavancou toda a minha carreira nessa parte de programação e desenvolvimento na parte da automação de processos ali, sabe? A jornada me fez chegar onde eu tô hoje. Se não fosse aí o teu método aí, Alex, eu acredito que eu não chegaria onde eu tô, sabe?
E finalmente, comecei na semana passada, minha vaga como desenvolvedor RPA saiu utilizando o iPath, que é a ferramenta que eu vejo estudando, é bem legal. Eu já tinha comentado, né, anteriormente que eu tinha feito cerca de 6 entrevistas até aquela live que a gente teve, mas aí eu acabei passando. Foi uma empresa que tem um DNA de tecnologia, então eu acabei aceitando. Foi uma proposta muito bacana para mim, né? Então eu entrei como analista fiscal aqui no escritório de contabilidade e fiquei conhecido por montar algumas soluções de RPA aqui. Aí o pessoal me promoveu a coordenador de inovação e tecnologia aqui. E o meu conhecimento de RPA era zero, e agora, assim, já virei referência no trabalho por causa do curso. E o bom é porque, assim, você vira referência e não importa a ferramenta. Exato. Todo mundo sabe que RPA é automação e você vira a pessoa da automação onde você está. E aí eu acabei conhecendo a jornada RPA. E a partir de lá só foi evoluindo conhecimento, trazendo muito conhecimento de patch. E aí chegou num ponto que a empresa achou que como isso estava sendo benéfico, tal, isso e aquilo. E acabei até recebendo um aumento de quase 60%. Na verdade foi 59% do salário. E as coisas vem evoluindo muito. Muita gente vem me procurando referente a isso. E eu vejo que é um mercado de trabalho muito amplo, né?